Olá, boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É com muita alegria que a gente está mais uma vez unidos em coração, em nome da União Espírita Mineira, para mais um estudo semanal e desta vez a área do estudo do Evangelho de Jesus vai fazer uma apresentação para vocês. Para iniciar a atividade de hoje, vou convidar vocês para a gente fazer uma prece. Mestre amado Jesus, nosso meigo e amado Mestre, neste momento elevamos os nossos corações até vós, suplicando a tua assistência para o nosso estudo de hoje, pedindo, Mestre, o seu amparo, que a tua equipe de trabalhadores divinos amparem todos os lares que aqui estão conectados neste estudo. Que a tua paz, Mestre, irradie para todos os lares envolvidos e eles se tornem pontos de luz que vão irradiar para as suas vizinhanças. Mestre bendito, esteja conosco, abençoe o nosso querido Brasil. Seja conosco agora e sempre, que assim seja. Pessoal, antes da gente prosseguir, eu gostaria de apresentar o Grupo de Estudo dos Surdos Espíritas, o GES, pela parceria através dos intérpretes de Libras que acompanha a nossa atividade. Mais informações vocês podem acompanhar no texto aqui embaixo e no vídeo, e ao longo da noite, no rodapé da transmissão. Então, vamos dar início à nossa atividade de hoje, que se chama, só um minutinho, que se chama O Estudo do Evangelho e as Contribuições de Emmanuel e Irmão X. Chamo então o Netinho para iniciar o estudo com a gente. Boa noite a todas e a todos, é com muita alegria que nós estamos aqui com vocês. E esse tema, ele chamou bastante a nossa atenção, porque a gente observa a característica do Consolador prometido dentro desse trabalho que a doutrina espírita traz, conjugada às obras, aí, principalmente do Franciscano de Xavier. Então, nós apresentamos esse estudo anteriormente em Teoflotone, depois apresentamos em Juiz de Fora, e a gente agora, com muita alegria, quer apresentar para todos vocês aqui, para a gente analisar e perceber a importância desse conteúdo que só nós espíritas temos um acesso à biblioteca do plano espiritual. Então, o Thales vai dando continuidade aí na continuidade do tema. Seu telefone está desligado, Thales. Obrigado, Netinho. Pessoal, então vamos lá. Os nossos objetivos, como o Netinho nos trouxe, é avançar um pouco na contribuição dos espíritos em torno do entendimento do Evangelho de Jesus, em especial Emmanuel e Humberto de Campos, o Irmão X, e vamos, primeiramente, falar um pouco do Livro dos Espíritos, em especial a questão 627. Mas digo para vocês que antes dela, valeria a gente relembrar a questão 625, em que a equipe de Kardec vai perguntar qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E é apenas uma palavra que a equipe do Espírito de Verdade responde: Jesus. E abaixo, Kardec vai explicar o seguinte, que Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra, e que a doutrina do Cristo é a expressão mais pura da lei do Senhor. Nós já temos conhecimento, que Jesus é o nosso mestre, nosso guia e modelo. Mas essa pergunta e essa resposta são interessantes para fundamentar a pergunta seguinte. É uma pergunta muito espirituosa, reparem. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus,
Qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E aí a espiritualidade maior vai nos trazer uma reflexão muito interessante, em torno do fato de que o papel dos espíritos seria revelar as lições imortais do Mestre Divino que estão guardadas nas suas histórias, nas figuras de linguagem que ele usa, em especial as alegorias, as metáforas e as parábolas, especialmente, né? Porque Jesus, gente, falava em conformidade com os tempos e os lugares. Então, ele não assustava as consciências de cada época, né, com verdades além do seu alcance. Né? Ele não violentava as convenções da época. Então, para isso, ele trazia histórias cujas lições dessas histórias eram sustentadas pelas leis divinas. Né? E a gente pode até lembrar rapidamente da inesquecível lição do bom samaritano. Por exemplo, ele era considerado herege pelos judeus porque ele contrariava os dogmas do judaísmo. Mas, na medida em que ele pratica o amor ao próximo, Jesus coloca ele acima do sacerdote, que era uma autoridade religiosa da época. E aí, os espíritos vão esmiuçar no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos vão trazer para a gente essa passagem, trazendo uma lei divina, a partir da explicação dessa história de Jesus, dessa parábola. E falam o seguinte: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. E a partir daí, eles vão esclarecer para a gente como a caridade e a humildade perpassam todos os ensinamentos do Cristo. Mas nem é só isso, né? Foram as virtudes que sustentaram todo o exemplo de Jesus, em toda a sua performance entre nós, em sua passagem pela Terra. Né? Só para dar um gostinho para vocês desse trabalho dos espíritos, né? E que nós, como espíritas, temos o privilégio de ter esse conteúdo, né? Das leis divinas sendo trabalhadas. E os espíritos falam o seguinte: a verdade, a nossa missão é que a verdade se torne inteligível para todo mundo. E é necessário que aquelas leis trazidas pelo Cristo sejam explicadas e desenvolvidas, para que a gente tenha oportunidade de trazer elas para a nossa realidade cotidiana, para o nosso tempo, não é isso? Então, vou passar agora a palavra para o Túlio, que vai trazer um pouquinho mais do empenho do Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, irmãos e irmãs. Uma alegria estar com vocês e pedimos a Jesus que continue nos abençoando nesse trabalho. Vou falar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 13, o Espírito Vicente de Paula fala assim: todos os vossos males, todos os males da humanidade, advêm do abandono do Evangelho de Jesus Cristo. Então, os espíritos que trabalham na seara com Jesus, responsáveis para trazer a terceira revelação divina, que é a doutrina dos espíritos, por meio de intuição, encaminhamento, foram conduzindo Allan Kardec na construção dessa terceira obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nessa construção do Evangelho segundo o Espiritismo, o que acontece? E quando eu falei do abandono, por quê? Quando nós vamos ler o Novo Testamento, seja lá em Mateus, em Lucas, João, Marcos, as cartas de Paulo, muitas vezes nós não conseguimos entender bem aquelas palavras que estão ali, o texto, então fica meio confuso. Por desencargo de consciência, eu vou ler tudo. Leio, mas leio como se estivesse lendo aquela prece escrita, eu vou fazendo a prece, mas não entendo o que está escrito ali. Então, os amigos espirituais, com essa proposta, igual foi mencionada aí pelo Tales, a questão 627 do Livro dos Espíritos, eles vão
começar a nos ajudar a tirar o espírito da letra, entender mais aqueles ensinamentos. Então, um perfil, uma característica do Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral. Foi pensado passagens que focam a moral. Por exemplo, amai vossos inimigos, reconciliar depressa com teu adversário. Esses ensinamentos, eles se aplicam a qualquer cidadão do planeta Terra, norte, sul, leste, oeste. Mas mesmo assim, nós temos dificuldade de entendimento. Então, Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, se não engano, o item 2, ele coloca lá assim, notícias históricas. Então, ele vai nos ajudar em vários aspectos, como tirar o espírito da letra do Evangelho. Mas nas notícias históricas, ele vai trazer a contextualização. Ele vai, como se a gente voltasse lá no tempo e começasse a entender aquela civilização onde que Jesus transitou, conviveu. E olha, a construção de Jesus foi uma construção de muito amor, muita dedicação, uma parte da vida dele estava ali. Então, ele fez o melhor, 100%. Mas nós devemos tirar esse espírito da letra. Então, quando ele chega na notícias notícias históricas, ele cita alguns agrupamentos. Aí ele cita lá samaritanos, ele cita fariseus, vai falar sobre sinagoga, e começa a explicar. É lógico que é como se ele te desse uma abertura, nos convidando que, para estudar o Evangelho, nós estamos precisando entender também a parte da contextualização. Não é que eu vou ficar preso à contextualização. Eu entendi, sigo em frente, buscando a parte moral, com a proposta da reforma íntima, da transformação do ser, de deixar o Cristo nascer dentro de mim. Então, foi essa proposta, aí, lembrando que da passagem de Bom Samaritano, lá menciona doutor da lei. Quem que é doutor da lei? Sacerdote. Quem que é o sacerdote? O que é o sacerdote? Significa para aquela civilização? Fala do levita. Quem são os levitas? E o samaritano? Então, isso vai nos entendendo melhor essa contextualização, facilitando o nosso estudo. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma aula constante para o entendimento do Evangelho de Jesus, para que possamos realmente vivenciar que o Mestre nos ensinou e exemplificou. Agora, passo para o meu amigo Netinho. Um abraço para vocês. Nesse trabalho que a gente vê o codificador fazendo, né, quando ele abre a partir da questão 627, com as respostas que os espíritos dão, Jesus falava de acordo com os tempos e lugares, por alegorias e parábolas. Necessário é que essa verdade seja inteligível para todos. E a gente observa o Allan Kardec fazendo esse trabalho de contextualizar, né, esse manancial de ensinamentos nobres que chegavam para nós através de Jesus. O codificador, que é um pedagogo excepcional, né, vai lá e traz para nós, na introdução ali, toda uma contextualização para focar, como tudo disse, no aspecto principal, no aspecto moral. E nós vamos observar que, como fala lá no capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus fala: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador prometido, o Espírito da verdade, que ficará convosco eternamente e vos fará relembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o que os Espíritos fazem? Uma vez que a codificação já dera para nós todo esse manancial, toda essa perspectiva de como estudar, como aprofundar, como entender, os benfeitores espirituais programaram uma encarnação de um espírito que é o Franciscano Xavier, e um grupo de espíritos encarregados de fazer essa contextualização. Eu ia até pedir o pessoal para passar o próximo slide, que nós vamos encontrar ali os romances históricos do Emmanuel, os livros ali há 2000 anos, que foi lançado em 39,
50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e Ave Cristo. Esses livros procuram fazer exatamente o quê? Trazer a época de Jesus, os tempos e lugares, a mensagem, o conteúdo moral, né, para que nós possamos viajar no tempo. Viajar no tempo e entender a época de Jesus. A gente pegou essa versão primeira aí das publicações, mas agora tem uma publicação com capa nova, né? Eu ia até pedir para o pessoal para colocar a próxima publicação. Lá nessa aqui, a gente colocou aí há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Está na ordem da sequência histórica dos livros, né? Há 2000 anos foi na época de Jesus, Paulo Estevão, mais ou menos 33 anos para frente, depois da crucificação de Jesus, né? 50 anos depois, aproximadamente aí do ano 100 a 150 depois de Cristo. Ave Cristo após o ano 200, e Renúncia já no século XVII, né, 1600 e alguma coisa ali, que é a história já mais recente, já tinha passado aí bastante tempo desse período histórico. Então, o que nós observamos? Né? A espiritualidade, né, eles programam isso que está na questão 625, 627, né? É o tipo mais perfeito, tem que apresentar para a humanidade de forma detalhada. Né? De acordo com os tempos e lugares têm que ser trazidos de alguma forma. Né? E aí, pela mediunidade do Franciscano Xavier, nós temos obras magníficas, com sentido histórico, que vão ser estudadas com profundidade no decorrer do tempo, não tenhamos dúvidas disso. E aí nós vamos pegar, já no próximo slide aí que a gente vai observar, o primeiro livro, há 2000 anos. Esse há 2000 anos, ele apresenta a Palestina na época de Jesus, dentro daquele contexto lá do dominação do Império Romano, época em que Jesus estava convivendo com os cristãos. Nós vamos encontrar ali o senador Públio Lentulus, que é o Emmanuel, convivendo na mesma época, inclusive conversando com Jesus num determinado momento. E o que o Emmanuel traz? Ele amplia as questões dessa época, desenvolvendo conceitos magníficos para que a gente possa entender a mensagem e perceber o testemunho dos espíritos cristãos daquela época. Temos também, nesse mesmo período aí, desse mesmo período, melhor dizendo, a obra Boa Nova, que é um relato magnífico. Nós temos, nessa obra, falas do próprio Cristo sendo transcritas para nós. A gente observa a qualidade mediúnica do Franciscano Xavier. A gente tem lá Jesus conversando com os apóstolos. Fatos extraordinários, dúvidas dos apóstolos, tais quais as nossas mesmas. Em outras obras do Humberto de Campos, nós temos casos até cômicos de Jesus com os apóstolos, Jesus lá com Pedro, o André, irmão de Pedro. Então, assim, são obras que nós espíritas, conseguimos daqui da Terra acessar o plano espiritual, as bibliotecas do plano espiritual. São obras magníficas e que têm testemunhos de espíritos fantásticos, maravilhosos. E a gente vai observar que nesse período as mulheres não tinham um respeito pela sociedade, não eram consideradas, e observamos o cuidado aí do Emmanuel em destacar para nós a forma como que Jesus já começa a trazer como modelo de convivência para nós essa relação. E um espírito extraordinário, como a Lívia, que dá um testemunho fantástico. Fatos assim maravilhosos que, infelizmente, nosso estudo ele não dá para a gente falar da obra especificamente.
Já na obra seguinte, que está no próximo slide, no Paulo Estevão, nós vamos encontrar um período já de desafios do cristianismo nascente após a crucificação de Jesus. Tanto relativo às perseguições, porque Jesus ele foi condenado à morte pelo Estado e pela religião. O Estado romano e a religião da época condenaram Jesus à morte. E nós vamos encontrar os apóstolos dando um testemunho, os discípulos, vamos encontrar o Estevão como um espírito assim, altamente iluminado, que sensibiliza a nossa alma quando a gente vê a trajetória de vida dele. Vamos encontrar aspectos de como foram escritos os primeiros evangelhos, as anotações de Levi, no detalhe, os bastidores do livro Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, as cartas, como que elas foram escritas, os testemunhos, as dificuldades, as obras de assistência, para que o fato de se tornar cristão pudesse repercutir na vida da sociedade. Nós vamos encontrar lá trabalhos como o da Casa do Caminho, onde os necessitados eram assistidos. Vamos encontrar, da mesma perspectiva, na igreja de Antioquia, um trabalho extraordinário de assistência aos necessitados, numa região onde a atenção para as questões do mundo material, a promiscuidade, a exploração era intensa. E ali nós vamos ver o Paulo de Tarso fixando a atividade ali, tendo contato com Lucas. O livro fala para nós que o Lucas, como foi que o Lucas sugeriu que os cristãos passassem a ser identificados, não mais como os homens do caminho, mas como cristãos. Ele até justifica, fala, do caminho são todos, tem bons e maus, pessoas que estão no caminho só para poder roubar dos outros, naquelas percursos pelos desertos da época, né? Então, fatos extraordinários. Os espíritos se manifestando lá na igreja de Antioquia, através de fenômeno de voz direta, materialização, um contato do mundo espiritual com o mundo material extraordinário, mostrando para nós que o trabalho da doutrina espírita é conjugado, esse plano espiritual com o plano carnal, o plano espiritual orientando, e nós aqui na Terra captando e nos submetendo às orientações para que a vontade do Cristo seja realizada através de nós. Nós vamos encontrar, quando Paulo começa a escrever as epístolas, no meu livro, que é a primeira versão, é na página 435. Eu até separei aqui, eu não resisti, porque essa parte fala diretamente com a nossa área, que é estudo no uso do Evangelho de Jesus. Olha só o que o Pedro fala para o Paulo, depois de um longo período que eles não estavam se encontrando. Então, é na segunda parte, no capítulo 7, nas epístolas. Pedro diz assim: o ex-pescador, diante do que via, falou-lhe com entusiasmo de suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino. Observação que Paulo de Tarso recebeu comovidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro. Além disso, acrescentava Simão prazerosamente: não podia haver elemento de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos Tessalonicenses. A igreja de Jope, em Antípatris, por exemplo, comentavam as epístolas frase por frase. A gente fica imaginando a alegria do Paulo de Tarso recebendo
esse testemunho do próprio Pedro. As epístolas eram analisadas frase por frase, palavra por palavra. Então, nós vamos perceber aí todo o encaminhamento do Emmanuel, mostrando a necessidade da gente estudar o Evangelho com profundidade. E que as epístolas, as cartas, são inspirações do próprio Cristo. E o próprio Cristo fala isso com Paulo, né? Fala com ele, queria colocar o próprio Estevão para estar junto dele no momento de atender aquelas demandas diversas. Lendo essa obra, eu observei que Jesus, ele fala para Paulo assim: Paulo, não é preciso que você fique fisicamente, mas a mensagem é preciso de chegar espiritualmente. Atualmente, nós estamos vivendo um período da pandemia. E o que nós estamos observando? A mensagem chegando a todos os lugares pelo seu conteúdo espiritual. São tempos diferenciados, mas o conteúdo muito similar. Vamos lá no próximo, né? Que o livro Paulo Estevão é apaixonante, a gente fica com vontade de ficar nele por muito tempo. No livro 50 anos depois, nós vamos encontrar também aí vivência dos primeiros cristãos, testemunhos difíceis, como o do Nestório, que é o próprio Emmanuel. Nós vamos encontrar ali um modelo de cristão. Parece que os espíritos fazem questão de mostrar para nós, nessas obras, em que eles buscam trazer a épocas, tempos e lugares, que cabe ao cristão ser a escrita viva do Evangelho em suas palavras, atitudes, no cotidiano da vida. Nós vamos encontrar essa referência na Célia. Um espírito que dá um testemunho extraordinário, de vivência, de sacrifício em vida. Tem um momento da obra que o Nestório fala assim para ela: ô Célia, a Célia vê que o Nestório ia ser condenado à morte e ela diz para ele que queria estar ali dando testemunho, morrendo por Jesus. E ele fala para ela que morrer por Jesus pode não ser tão difícil. Mais ou menos isso que ele fala. Que difícil é viver por Jesus. Muitos não dão conta de dar esse testemunho em vida. Como que parece que ele estava captando profeticamente que a Célia ia ser chamada a dar esse testemunho de fidelidade em Cristo em vida. Nós vamos encontrar já nessa obra um aspecto interessante de desvio do cristianismo. Alguns cristãos se isolando para não ter contato com as pessoas, para não ter contato com o erro, com a delinquência, com a criminalidade, com o pecado. E a Célia vai, inclusive, ficar no mosteiro em função já desse desvio que a gente observa no trabalho que alguns cristãos começaram a realizar, se isolar, né, de forma equivocada, para poder se purificar e estar em contato com Deus. Na outra obra, né, que é o 50 anos, Ave Cristo, nós vamos encontrar essa situação já de isolacionismo começar a ser discutida lá em Lyon, Lyon na França, né? E nós vamos ver o irmão Corvino justificando o equívoco dessa postura. Se Jesus, o Mestre, saiu das alturas do plano espiritual para viver conosco aqui, não seria fugir ao testemunho nós nos isolarmos daqueles que carecem do auxílio, da orientação, do apoio moral? Então, o irmão Corvino, que é o Quinto Varro, ele vai ter argumentos maravilhosos, vale a pena demais a gente reler essas obras, inclusive para nós termos sustento moral, para darmos conta das nossas dificuldades. E eu deixei escrito aqui, eu quero ler com vocês, os aspectos da igreja de Lyon. Né? O Emmanuel coloca assim: dificilmente
à distância de séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servida e receber. O próximo slide. Amavam-se reciprocamente, estendendo os raios de sua abnegação afetiva por todos os núcleos da luta humana, jamais traindo a vocação de ajudar sem recompensa, ainda mesmo diante dos mais renitentes algozes. O próximo. Ao invés de fomentarem discórdia e revolta entre os companheiros jungidos à ganga da escravidão, honravam no trabalho digno a melhor maneira de amparar-lhes a libertação. Próximo. Não, pode voltar. Então a gente observa ali que a igreja de Lyon era como que a Casa do Caminho, a igreja de Antioquia, ou até mesmo ali as atividades que começaram também a se desenvolver na igreja lá em Corinto, um ambiente de testemunhos de fidelidade ao Cristo. Vamos encontrar relatos no livro que o próprio Quinto Varro, diante do sofrimento, da dor, de ter que separar de seu filho, ele conta que ele viu um soldado romano bêbado invadir uma reunião dos primeiros cristãos e pisotear 2 filhos de um cristão. E naquela hora que o cristão viu suas duas crianças ali morrendo, ele se ajoelhou e agradeceu a Deus pela oportunidade de dar o testemunho para que no futuro a humanidade pudesse estudar o Evangelho livremente. Ao Quinto Varro vai lá e conta que ele mesmo foi lá ajudar a juntar ali as partes do filho e percebeu aquela fidelidade, aquela serenidade daquele cristão. Essa serenidade aí já no livro Ave Cristo, mais ou menos 250 anos depois, as pessoas não entendiam. Tal qual a gente observa no livro Paulo Estevão, que o Emmanuel conta que Paulo não conseguia entender a serenidade do Estevão. A gente fica encantado com o testemunho desses cristãos, a dedicação extrema. Tem casos nessa obra que conta que quando alguns cristãos eram condenados à morte, esposa, filha, mães, condenados à escravidão, tem um relato lá de ter um senhor que tinha comprado todos os familiares de um cristão que tinha sido condenado à morte, e aí o pessoal ainda queria que ele negasse o Cristo. E o cidadão chega lá e fala, deixa eu aproximar dele ali para tentar, na última hora, antes da morte, levá-lo a negar o Cristo e libertar seus familiares. Quando ele chega diante do cristão, ele diz assim, meu amigo, morra em paz. Eu comprei todos os seus familiares para protegê-los, para dar liberdade a eles. Dê o testemunho que eu ainda não consigo dar. Então, essa convivência nessa igreja é fantástica. Na Revista Espírita, o Allan Kardec conta que ele ficou espantado que, quando ele recebia a mensagem da codificação do pessoal de Lyon, era de um conteúdo tão espiritualizante, tão sublime, e de espíritos tão ligados a essa primeira hora do cristianismo. E aí, eu acho que eu não sei se é o São Luís ou o Erasto, que fala para ele assim, muito me espanta, você parece que não conhece a história. Esqueceu-se que essa região foi irrigada pelo sangue dos primeiros cristãos e que lá está magneticamente impregnada desses testemunhos de fidelidade que até hoje repercute no coração daqueles que lá estão, que reencarnam ali por sintonia. Então a gente fica tentado a ficar entrando nos detalhes da obra para observar o recurso maravilhoso que nós temos na mão. Vamos lá no próximo slide, que é o renúncia, né? Que
que nós temos lá a Alcione, que destaca para a gente essa frase aí: a mensagem do Cristo precisa de ser conhecida, meditada, sentida e vivida. No momento em que Alcione fala essa frase, nós vamos observar a importância do estudo do Evangelho. E ali, né, ela, além de ser uma cristã, cumpridora dos deveres com fidelidade integral, né, renuncia a tudo para manter a fidelidade aos princípios de sua consciência reta. Ela vai destacar lá, inclusive no culto cristão do lar, na casa daquele que era pai dela, que ele não sabia. Ela vai explicar a importância do lar, a importância do estudo do evangelho em família, né, mostrando que, assim como a escola não prescinde do estudo em casa, nós frequentarmos, irmos à igreja, passarmos para os padres, naquela época, né? Hoje é na casa espírita, isso não prescinde de quê? Do estudo minucioso, detalhado da mensagem de Jesus. Assim como há necessidade de hospital, e a pessoa, quando recebe alta para casos mais graves, ela vai cuidar da saúde constantemente onde? No lar. Então, são textos maravilhosos. E ali ela mostra que a mensagem, o estudo do evangelho no lar, precisa de ser nesse detalhe de profundidade, que o Tales ele trouxe ali no início da fala dele de forma magnífica, quando ele buscou relacionar a mensagem com a parábola do semeador, e o Túlio com a parábola do bom samaritano. Jesus, na parábola do semeador, ele explica a parábola para os apóstolos que não haviam entendido. E ele vai lá e diz, a semente é a palavra. O terreno é o coração dos homens. Então, Jesus começa a fazer isso, né? Conheceu a história? Vamos meditar, sentir, viver no detalhe, para que os apóstolos pudessem adentrar nesse manancial de conhecimento que o mestre dava. E aí, o que Emmanuel fez depois que ele trouxe esse arcabouço aí de mensagens para nós nesses livros? Já que no aspecto histórico, a gente pode dizer que o livro Renúncia vai trabalhar conosco o período já da Inquisição, que foi um período negro, triste da nossa história. Mas vamos lá para os próximos slides. Aí nós vamos encontrar o Emmanuel fazendo um trabalho de aprofundar a mensagem do Evangelho de Jesus, onde ele vai fazer aquilo que Pedro falou que as pessoas estavam fazendo com as cartas de Paulo, estudando frase por frase. Ele vai trazer o que Alcione faz no culto cristão do Evangelho no lar, lá na casa da família do pai dela. Estudar o Evangelho palavra por palavra, buscando tirar o conteúdo. E ele justifica para nós. Vamos ler aqui o que Emmanuel coloca no livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro da série. Nós temos aqui Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, Fonte Viva. Na introdução do Caminho, Verdade e Vida, ele escreve assim: muitas pessoas vão estranhar a gente isolar versículos e conferir cor independente do capítulo. Quando fazemos isso, nós estamos dando uma atenção especial, àquela passagem. E ele vai dizer assim: uma passagem do Evangelho é como um colar de pérolas. Cada pérola, cada uma, tem o seu valor específico. No 3, cada conceito do Cristo ou de seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. E o que ele estava dizendo, então?
que se cada conceito do mestre ou dos seus colaboradores diretos se adapta a uma situação do nosso espírito, nós precisamos de mergulhar sobre esses conceitos. Retirar o espírito da letra para aprofundar e compreender a mensagem. Não para sermos pessoas esclarecidas intelectualmente na mensagem, mas para que nós consigamos nos convencer para adaptar as nossas ações, as nossas atitudes no padrão do Evangelho de Jesus. Afinal, nosso instrumento sob o diapasão do Cristo, como diz o Emmanuel. E aí ele encerra, lá na introdução desse livro, dizendo assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, conforme disse Simão Pedro na sua segunda epístola, no capítulo 1, versículo 20. Então aí nós vamos observar que o Emmanuel ele vai mergulhar nos estudos minuciosos do Evangelho. Ele vai analisar cada versículo. Tem versículos do Evangelho de Jesus que Emmanuel analisa em mais de 20 mensagens. É um mergulho que, com certeza, nós iremos fazer, inclusive quando nós desencarnarmos. Porque é de um valor extraordinário. Emmanuel pega passagens, tal qual Allan Kardec faz, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e destrincha, detalhe por detalhe para nós. Quando Allan Kardec estuda lá o Estranho Moral, ele faz isso. Né? Pela mediunidade do Franciscano Xavier, nós vamos ter aí essas interpretações para que a gente consiga entender com profundidade a mensagem de Jesus, e aí nós não venhamos a pretextar a ignorância. Porque qual é a missão da doutrina espírita? Ajudar a Terra a passar pelo período da transição, sob a luz do entendimento do Evangelho. Nós, os espíritas, somos convocados, chamados a dar o testemunho em vida. Lá nesses romances do Emmanuel, principalmente no livro, em todos eles, nós vemos cumprir o que Jesus fala no livro Boa Nova, lá nos 500 da Galileia, em que Jesus chama aqueles cristãos a vida após vida, nascer, reencarnar, morrer, viver, num testemunho de amor, fazendo da própria vida a escritura viva do Evangelho de Jesus. E promete, mas ante o martírio da cruz, eu vos esperarei na grandeza da vida imortal. Emmanuel conta para nós os relatos desses cristãos. E nas mensagens de análise, Emmanuel conta, inclusive, a situação de Jesus. Por exemplo, quando Emmanuel estuda um versículo, não se vos turbe o coração, crede em Deus, crede também em mim, lá no Palavra de Vida Eterna, ele vai lá e conta para a gente assim, quando Jesus falou, não se vos turbe o coração, ele vivia um momento de dificuldade. Lá fora ele sabia que os fariseus, os sacerdotes tramavam para desviar um dos seus apóstolos. Reconhecia que os soldados romanos instigavam o povo a se voltar contra ele. Os fariseus instigavam os soldados a usar de crueldade para quando o prendessem. A turba de espíritos desencarnados instigava o povo a se voltar contra os cristãos. E o que Jesus diz para nós? Não se vos turbe o coração. Como quer nos dizer que no momento das grandes dificuldades é necessário buscar manter a serenidade. Então, é um aprofundamento que a gente precisa de valorizar, para que a gente tenha esse pão da vida no padrão que esses mentores espirituais têm trazido para nós. Jesus é o pão da vida.
A sua mensagem precisa ser trazida para a nossa intimidade. E nós vamos encontrar, já no próximo slide aqui, uma mensagem bastante interessante no livro Boa Nova, que é lá no final, quando Maria ela já estava idosa e desencarna. Quando ela desencarna, Jesus vai recebê-la. E dentre o mestre, ele faz um passeio com ela, perguntando por onde ela queria andar. Dentre os locais que ela pediu, ela quis ir aonde estavam os cristãos presos, perseguidos, que estavam dando a vida para que a mensagem de Jesus permanecesse viva na terra. Quando ela chega naquele calabouço, aquele ambiente de tristeza, aquele ambiente imundo, fétido, né? Ela observa o olhar assustado, a amargura, o medo. Ela aproxima-se de uma jovem e fala assim: minha filha, a obra do Evangelho é uma boa notícia. Boa nova quer dizer boa notícia. Dê o testemunho com alegria. E inspira. A jovem fala que canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos nossas dores da terra em alegrias para o céu. E a menina é como que envolvida numa vibração espiritualizante e começa a cantar um hino. Magneticamente, todos são envolvidos na mesma vibração. E cantam com ela, como que numa alegria difícil de traduzir em palavras. E a gente vai observar o valor dos espíritos a essa questão da gente aliar a vibração de coragem, de bom ânimo, à arte. Observamos aí o valor que Maria dá à arte. A gente relacionando com outras obras do Francisco Cândido Xavier, como Nosso Lar, onde os espíritos contam para nós que todos os dias, nas praças, na cidade, lá tem músicas espiritualizantes. Nós vamos encontrar num outro texto, que está no próximo slide, a gente até destacou o livro, que o Humberto de Campos, ele traz um caso bastante interessante para nós, né, que está no livro Estante da Vida, mas que foi compilado nesse livro aí, No Roteiro de Jesus. Esse livro, No Roteiro de Jesus, é um livro assim, muito interessante. Eu indico as pessoas a adquiri-lo. Por quê, gente? Teve uma época que eu comprei todos os livros do Humberto de Campos porque eu queria separar todas as histórias que tinha Jesus. Para alegria, né, a FEB ele lançou esse livro aí, que está compilado aí todas as histórias do Humberto de Campos, todas as histórias que o Humberto de Campos narrou de Jesus, num livro só. Magnífico. E ali nós vamos encontrar um texto do Nicodemos, um caso do Nicodemos. Ele conta que o Nicodemos, certa vez, aproximou-se, né, do ambiente e sentiu uma imensa saudade de Jesus. E ele estava com dificuldade para conciliar as questões da lei, de justiça, de deveres, com os ensinamentos de Jesus. E as dúvidas dele assaltavam o coração do doutor da lei. Ele teve muita vontade de ter Jesus perto novamente. E aí Jesus aparece para ele e pergunta: Nicodemo, você me procura? E ele conta mais ou menos assim. Ele fala: Senhor, estou com muita dificuldade de conseguir relacionar a sua lei ao cumprimento dos deveres. Por que, Senhor? Você foi escolher logo Pedro para conduzir os discípulos do seu colégio apostólico. Ele não te negou 3 vezes. E ainda foi avisado.
Jesus falou para ele, Nicodemos, Pedro agora, mais do que ninguém, sabe a dor do remorso. Quando as pessoas chegarem para ele, né, com o coração amargurado pelos erros, ele saberá auxiliar com indulgência, sem condenar. Ele fala, mas mestre, por que você não permitiu que a mulher que foi pega em pleno adultério não fosse apedrejada? Não parece que nós estamos incentivando as pessoas a deixar de cumprir os próprios deveres, a seguir a retidão? Aí Jesus fala, Nicodemos, você não pode mergulhar no julgamento das dores do próximo sem saber o que ela passou. Aquelas pessoas que condenavam aquela mulher e que a induziram ao erro, muitas vezes estarão em situação pior do que a dela. Esqueceu-se que eu vim para os doentes e não para os sãos. E ele pergunta, mestre, por que, Senhor, na hora da sua crucificação, ali diante de 2 ladrões, você prometeu a um deles que naquele dia ainda eles adentrariam o reino dos céus. Não parece um incentivo a não cumprir os deveres, a não seguir a lei? E aí Jesus responde para ele mais ou menos assim, Nicodemos, eu falei para ele sim que as portas da regeneração, da possibilidade de acerto estavam abertas, mas não falei que ele não estaria com as obrigações de corrigir-se. E justifica para Jesus, justifica para o Nicodemos a expressão da misericórdia do Evangelho. Que o Evangelho vem para os doentes e não para os sãos. E vai ali, detalhe por detalhe, dando respostas à dúvida desse trabalhador sincero, mas que tinha dificuldades. E quando a gente pega esse texto, a gente observa que as dificuldades do Nicodemos são as nossas. Todos nós nos sentimos, muitas vezes, em dificuldade de aliar o Evangelho às expressões de misericórdia do mundo, porque nós queremos implantar a lei e não implantar a misericórdia, e não implantar o amor, não ser ser a carta viva do Cristo, junto aos irmãos em humanidade, para que eles conheçam o Evangelho não pelo que a gente fala, mas pelo que a gente vive, né? Então, a gente vai encaminhando aqui para o fechamento já. Eu não sei se tem mais algum outro slide aí. E chamamos o Thales e o Túlio. Acredito que... tem essa passagem aqui, olha só, gente. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se cada uma delas, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Está lá em João, capítulo 21, versículo 25. Então, nesses últimos momentos aqui, a gente queria ver, eu não acompanhei, não sei se o pessoal fez algum comentário, teve alguma pergunta que dê para a gente responder aqui agora. O Netinho, a gente ainda não teve perguntas, né? Então, nós vamos encaminhar, pessoal, para as nossas considerações finais, né? Não antes de dizer que foi uma alegria estar aqui com vocês, estudando um pouco mais a mensagem do nosso mestre amado Jesus e a contribuição do querido Emmanuel, do querido Humberto de Campos, ou Irmão X, pelo trabalho do nosso querido Chico Xavier. Antes da gente fazer a prece, eu queria dizer para vocês que na próxima semana a gente vai ter, dentro do programa O Em Play, a live da área de estudo do Espiritismo, sempre no mesmo horário, às 7 horas, vocês podem acompanhar conosco, dia 30/5, o Estudo Espírita,
Educando a Alma, da área de estudo do Espiritismo, né? Vai ser uma alegria, né, receber vocês mais uma vez. Pessoal, só agradecer à União Espírita Mineira, ao COFENG e ao GES pela parceria desses programas, né? E convidamos vocês para estar sempre conosco nos domingos à noite. E para que vocês sejam informados das lives, das novas publicações, ative as notificações, se inscreva no canal da União Espírita Mineira. Tá joia? Deixo um grande abraço para vocês, em nome da área do estudo do Evangelho de Jesus, e chamo o Túlio para fazer a nossa prece de encerramento. Tá certo, amigos. Mas eu ouvi os comentários de todas as reflexões, realmente o conteúdo é imenso. E eu estava lembrando aqui, nós participamos de um estudo do Mildinho, e dentro do versículo surgiu a palavra mulher. Então, nós procuramos fazer igual os primeiros cristãos, né? Estudar palavra por palavra. E aí recorremos ao livro Boa Nova, esse que o Netinho apresentou. E Pedro tinha o conceito, né, da contextualização da época, o conceito tinha claro ali que era mulher naquele ambiente. E ele questiona Jesus. Aí sim, a gente vê a qualidade que é o mestre. Então, Jesus começa a explicar para Pedro, na visão dele, o que é a mulher e o homem, o que os dois representam na sociedade. Que nível, em termos de evolução, estão os dois. Não vou entrar em detalhes, não, que vale a pena ler o texto e refletir muito. E a importância e o papel da mulher para a sociedade. Esse é um capítulo. Outro capítulo vai falar de Maria de Magdala. Exatamente, é a primeira pessoa que vê Jesus depois do seu desencarne. Por que ela viu Jesus primeiro? Ali entre os detalhes também. Então, isso vai enriquecendo o estudo do Evangelho. Então, quando você vê a palavra mulher, e o próprio Cristo vai nos orientando através de Pedro, e o irmão X vai relatando para nós, amplia melhor nossa visão de mulher. Então, aí são tantos detalhes, né? Tantos e tantos. E o principal é o esforço do cristão de transformar. É aquela grande batalha. Transformar para um homem novo, conforme os ensinamentos de Jesus e os exemplos de Jesus. Amigo, vamos orar então, né? Aproximar do nosso Mestre, Jesus Cristo, agradecê-lo por esse momento de convivência entre irmãos. Estamos aqui nesse esforço de entender, conhecer melhor o Evangelho de Jesus. Ajude-nos, Jesus, além de conhecer, meditar sobre os teus ensinamentos. De uma forma madura, lúcida, com sabedoria e profundidade. Nos ajude, Senhor Jesus, sentir os seus ensinamentos. Nos dê forças, coragem, bom ânimo, boa vontade de sentir os seus ensinamentos e, principalmente, é o grande desafio, mas, ao mesmo tempo, é o nascer de um ser novo. É de vivenciar. A exemplo de João Batista, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Que o Senhor cresça em nós. É necessário que nós diminuamos, silenciemos e deixamos o Senhor falar por nós. Abençoe, Senhor, a todos aqui conectados, os lares, famílias e a toda a humanidade. Nos ajude, Senhor, a valorizar mais o Teu Evangelho e viver esse ano. Muito obrigado e assim seja.